nesta semana, realizando aí uma série de ações de comunicação e realizou uma coletiva para prestar contas à sociedade sobre as principais pautas que estão sendo trabalhadas e discutidas pela frente. A FPA se reuniu nesta semana e tratou sobre o mercado de carbono com o desenvolvimento de medidas métricas e aprimoramento de boas práticas de manejo. Mas o desafio no Brasil ainda está na mensuração de carbono sequestrado com o plantio direto. Não é tão simples assim, né? Nós temos um ativo ambiental muito grande, mas o mundo não quer pagar por aquilo que está ali, de certa forma, retido. Esse patrimônio que nós temos em floresta é um carbono que está retido naquela árvore. O mundo não quer pagar por isso. O mundo quer pagar para uma eventual mitigação com uma nova árvore que venha se plantar. E não é por aí, né? Nós temos aí um grande desafio pela frente, que é fazer valer o que nós de fato temos hoje de agricultura sustentável, que é o Código Florestal, que obriga o produtor a ter reserva permanente dentro da sua propriedade de ativo ambiental, questão de práticas agrícolas como ABC, também plantio direto e por aí vai. O projeto que eu estou relatando é um que pega esse ativo ambiental, esse maciço que ele tem dentro da propriedade. Imaginamos lá que ele tem 10 hectares e tem 3 hectares em floresta. Para ele poder manter essa floresta, ele tem que receber alguma coisa. Então ele calcula, aí lógico vão ter as métricas aí para serem ainda desenvolvidas, quantas toneladas de carbono tem ali retido, e isso coloca um título no mercado. Aí estamos envolvendo também a CVM, Banco Central, coloca isso no mercado, isso vai ter um valor, alguém pode pagar para ele manter a floresta em pé. Do que diz respeito a boas práticas de cultivo, como por exemplo o plantio direto, ainda não. Isso não há interpretação fora do Brasil, é basicamente o Brasil que faz plantio direto. Nós temos grandes dificuldades em achar alguém que possa comprar um eventual crédito sobre isso. Por isso que a ideia é retirar a agricultura dentro desse projeto que está no Senado, lá relatado pela Leila, senadora Leila, e tratarmos isso num outro momento, numa outra oportunidade. O deputado também destacou sobre a PL dos pesticidas. Bom, primeiro aqui a gente tem que enaltecer a postura do Senado nas últimas semanas. Nós, de todos aqueles projetos que nós mandamos para lá nos últimos anos, o último que foi o PL do Marco Temporal, e o Senado Federal foi o primeiro que votou. E numa votação extraordinária, 43-21, ou seja, mais do que 2-1, votos que são cabalísticos, 43 é maioria absoluta. Se nós tivéssemos um quórum completo, nós teríamos passado de 50 votos. Isso é muito importante. No entanto, outros PLs, como o do pesticidas, ainda estão nas comissões. Deve votar amanhã, nesta quarta-feira, na Comissão de Meio Ambiente, este PL. Mas há aí alguns entes e algumas entidades divergindo com o texto do relator, que é o senador Contarato, que é o líder do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal e que fez uma série de reuniões para chegar naquele texto. Nós entendemos pessoalmente aqui, o pessoal do IPA, algumas entidades, que aquele texto poderia ser muito melhor, mas é o que nós alcançamos até agora. Neste momento, o ótimo é inimigo do bom. Nós termos votado este texto no Senado Federal, na Comissão de Meio Ambiente, da forma como ele está, é um grande avanço. Podemos consertar alguma coisa no plenário? Podemos. Vamos, inclusive, discutir de hoje para amanhã com as entidades do setor, Sindiveg, CropLife, a ProSoja, a Brapa e outras entidades, essa questão da possibilidade de colocarmos algumas emendas e alguns destaques em plenário. Mas eu digo aqui com bastante tranquilidade, porque eu tenho participado dessas reuniões
no Senado Federal, juntamente com o senador Zequinha, o nosso vice-presidente aqui na FPA, e especialmente com a senadora Tereza Cristina, quem tem conduzido isso em conversas, por exemplo, como líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, em conversas com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e está muito bem construído. Agora, temos algumas divergências? Ainda temos, mas eu tenho absoluta certeza de que se nós conseguirmos aprovar na comissão, vamos avançar no plenário e teremos uma nova lei dos defensivos agropecuários e talvez tenhamos que já começar a escrever aquilo que nós não conseguimos alcançar para tramitar novamente, né? Mas é um projeto que está no Congresso Nacional há 24 anos. Então, votar é muito importante. Nós fizemos toda uma articulação política nesse sentido. A Frente Parlamentar Agropecuária, ela é uma frente do Congresso Nacional e, se vocês prestarem atenção, a nossa atuação dentro do Senado tem sido muito ativa, com a presença do nosso presidente, o Pedro Lupion, de outros colegas parlamentares ativos dentro das comissões e na articulação política. Inclusive, já poderia ter sido votado na quarta-feira anterior. Nós entendemos que, até por pedido de algumas entidades, que queria dar mais uma analisada no texto, e também para nós não esvaziarmos eventual quórum na CCJ naquele dia que ia votar o marco temporal, né? Então, quem pediu vistas foi os membros da Frente Parlamentar Agropecuária, que devolvem amanhã para ser votado. Ainda sobre a demanda com os pesticidas, uma das vontades da Frente Parlamentar é alterar a nomenclatura, substituindo a palavra agrotóxico e trazendo uma explicação mais sensata sobre o tema. São 3 os pontos principais que nos deixam assim um pouco insatisfeitos. Entendemos que houveram grandes avanços nos outros pontos. Por exemplo, nós gostaríamos de ver na lei o termo pesticidas e não agrotóxicos, porque o agro não é tóxico. O que é tóxico é o pesticida, e que, se for devidamente ministrado na forma ali como é prescrito no seu rótulo, e o aplicador com o EPI, não tem nenhum risco à saúde do aplicador e também não deixa nenhum resíduo ao alimento que venha a causar prejuízo à saúde humana ou também ao meio ambiente. Então, o agro não é tóxico. Segundo, nós gostaríamos de ver o registro temporário. O registro temporário, ele é extremamente necessário, até mesmo para acabar com o eventual lobbies, para não se liberar uma molécula nova, porque está no mercado uma molécula antiga que tem uma fatia importante de mercado. Então, uma molécula nova, ela pode ser, é claro, mas na maioria das vezes será mais eficiente, menos nocivo e que vai reduzir o custo. E isso beneficia não só o produtor, como também o consumidor brasileiro, que terá um produto de mais qualidade a um custo mais barato. E terceiro é a questão da análise de risco. Essa questão da análise de risco, ela é muito importante. Ficou no texto somente para produtos novos, mas nós sabemos que mesmo um produto genérico, hoje, ele pode ser exigido, hoje mas pode vir a ser exigido ainda, que deposite todos os estudos, novamente, num prejuízo muito grande para a liberação de novos produtos genéricos. Então, esses são os 3 pontos principais hoje a serem ainda debatidos, já em plenário, não na Comissão de Meio Ambiente. Na oportunidade, também foi esclarecido os pontos da PEC do equilíbrio entre os poderes. Nós tivemos uma vitória muito importante na semana passada. Havia mais de um ano que eu trabalhava para que nós pudéssemos protocolar uma emenda constitucional que garanta o equilíbrio entre os poderes. E isso ainda está precisando de ser esclarecido, porque algumas pessoas andam espalhando fake news, como se a PEC do equilíbrio tivesse o propósito de tirar prerrogativa ou autonomia do STF. A PEC do equilíbrio não mexe em nada das prerrogativas do STF. Agora, é claro que não é prerrogativa do STF agir contra a Constituição. É claro que não é prerrogativa do STF usurpar o poder do Legislativo. Isso sim é cláusula pétrea da Constituição, no artigo 2, que os poderes são independentes e autônomos.
O artigo 49, que é o artigo que nós estamos emendando com a PEC, agora a PEC número 50, do equilíbrio entre os poderes, ele já diz que é dever do Congresso Nacional zelar pela sua prerrogativa de legislar perante os demais poderes, para não ser usurpada essa prerrogativa. Então, por que da PEC? Porque isso está sendo usurpado, e lá não está claro como você faz o equilíbrio entre os poderes. E a PEC estabelece que quando o STF extrapola da sua função constitucional, quando o STF age de maneira inconstitucional, poderá o Congresso, por maioria constitucional, revogar essa decisão inconstitucional. Portanto, a nossa PEC não mexe em cláusula pétrea, ela é uma PEC absolutamente constitucional e ela é uma PEC que não tira poder do STF, mas estabelece limites. E é assim que tem que ser numa democracia. Agora nós estaremos trabalhando para que ela tramite na Comissão de Constituição e Justiça e que ela possa ter também a sua comissão especial. Mas nós vamos mais além. Ao colher a assinatura, nós não só recebemos o apoio, e aí eu agradeço à FPA, que foi decisiva, como eu disse, eu já estava há mais de um ano. Não foi agora, neste governo, que nós detectamos esse problema. Isso já vem de muito tempo. O STF vem ultrapassando os limites constitucionais há muito tempo.